primeiro de todos, assim, que gravem bem esse gene, porque a gente fala muito sobre ele, chama TCF7L2. Para ficar mais fácil, é um dos genes que mais atrapalham no ganho de massa muscular. Então, aquela pessoa que a gente fala assim, a pessoa come, come, come e não ganha massa, é magro de ruim. Sabe aquela pessoa que não consegue ganhar massa muscular de jeito nenhum? Geralmente tem algumas alterações do TCF7L2. Pelo menos o heterozigose faz. Exato. E aí, quando associa TCF7L2 com interleucina 6 e um outro polimorfismo que a gente fala muito, que é o PPAR-gama, esse trio, quando a gente tem essas variantes para aumentar a resistência à insulina, inflamação e risco para o diabetes tipo 2. Esse é o combo bem clássico, assim. E aí, dificuldade para ganho de massa muscular, né? Então, normalmente são as pessoas que têm essa tendência a serem muito, muito, muito inflamadas e acabam tendo toda uma repercussão aí da dificuldade da utilização de carboidrato como fonte de energia também. E a questão é que, assim, cada um vai impactar de uma forma diferente, né? O TCF7L2, ele impacta na produção do GLP-1. E por isso também que em algumas pessoas ele impacta muito nas questões de fome e de saciedade. E o GLP-1, além de melhorar a sensibilidade à insulina, ele também melhora essas questões de sensibilidade para as questões de saciedade. Então, sem GLP-1, a sua sensibilidade à insulina fica muito ruim e você fica com essa tendência a ter mais fome também. Para ficar mais prático, como que a gente pode identificar isso com sinais clínicos? Primeiro de tudo, compulsão noturna, vontade de comer doce, vontade de comer carboidratos, vontade de comer alimentos que não são muito saudáveis à noite, que pode ser um super estímulo do PPR-gama e até mesmo do TCF7L2. Outra característica comum é vocês começarem a ter oscilações de fome durante o dia. Então, vocês, em horários que não tinha tanta fome, passa a ter. Então, isso pode estar relacionado com uma expressão aumentada desses polimorfismos. E isso, o que aumenta a expressão? Quanto mais carboidrato de alto índice glicêmico eu comer, mais bebida alcoólica eu tomar, quanto menos eu dormir, quanto mais eu me estressar, mais nós estimulamos esses genes. E é aí que eu falo para vocês, será que a gente está conseguindo fazer uma modulação dessas proteínas com o nosso estilo de vida? Porque geralmente não é muito difícil trabalhar a modulação desses genes, porque é totalmente ligado ao estilo de vida. A gente começa a regular ciclo circadiano, controla a carga glicêmica, começa a fazer um jantar mais cedo. A gente já tem um resultado incrível. Usa alguns compostos ativos-chave, as fontes de apigenina, que a gente usa principalmente à noite. A apigenina tem muito em própolis, em pólen, em geleia real, no extrato de alcachofra. Então, coisas que são fáceis de serem usadas. Isso. E tem uma estratégia super importante aí no manejo de como a gente vai fazer a distribuição, por exemplo. Dependendo de outros polimorfismos que você tenha, o ponto-chave aqui é o café da manhã. Isso, exatamente. O café da manhã, ele nunca pode ter carga glicêmica alta. Então, nada de tapioquinha no café da manhã, nada de muita fruta no café da manhã, nada de suco de fruta do café da manhã. Pão piorou. Então vamos lá, vamos nos encaixar aí. Risco de resistência à insulina. Apresenta esses polimorfismos ou já apresenta resistência à insulina, café da manhã com carga glicêmica baixa. Nem moderada pode ser, tem que ser baixa. Esse é o primeiro critério. Isso. Por exemplo, ovos mexidos, põe uma levedura nutricional ali já para dar até ajuda também nos grupamentos metílicos, que vai ter umas vitaminas do complexo B ali. Até você pode fazer uma proteína batida com, no máximo, frutinhas vermelhas, que tem carga glicêmica baixa, as frutinhas de carga glicêmica baixa. E aí, isso seria um exemplo de café da manhã, tá? Então, nada de pão, nada de tapioca, nada de frutas de carga glicêmica, índice glicêmico elevado nesse horário, porque o TCF7L2, ele também ele é responsável por toda essa regulação da liberação da insulina ao longo do dia. Então, a sua glicemia já vai fazer um pico, e aí o que vai acontecer? Como ele regula também essas questões de fome, são aquelas pessoas que comeram muito carboidrato no café da manhã e logo 2 horas depois elas estão morrendo de fome antes do almoço.
E aí elas querem comer mais carboidrato. E aí são essas pessoas também, Luciano, que querem comer muito carboidrato para se sentirem com mais energia. Porque falam, nossa, se eu não comer carboidrato, eu não vou ter energia. E aí, Se como eu elas não não comer estão carboidrato, eu não vou conseguir adaptadas, treinar. exato, elas não estão adaptadas, elas vão sofrer um pouquinho para essa adaptação, mas depois que adapta, são as que realmente conseguem regular melhor a glicemia, a insulina, a vontade de comer carboidrato, vontade de comer doce. E quando a gente aplica o ciclo de estratégias, a gente começa com indivíduos dessas características com low carb, mas rapidinho a gente já passa para uma cetogênica. Não demora muito para entrar na cetogênica, não, porque os resultados são bem interessantes para esse Bem grupo. interessantes, exatamente. Aqui eu separei mais alguns genes interessantes, que é o IRS1, que é o receptor da insulina. O receptor da insulina, são aquelas pessoas que têm a hiperinsulinemia, porque aí uma forma de o corpo compensar que ele não está captando, não está recebendo o sinal da insulina, então o pâncreas vai pensar, poxa, então eu tenho que produzir mais insulina para poder fazer esse sinal. Perfeito. Então, essas pessoas têm essa tendência também, acabam sendo um pouco mais compulsivas ao carboidrato. Essas pessoas têm que ser bastante low carb sempre também, para poder fazer esse equilíbrio, porque a tendência delas é fazer esse pico de insulina sempre alto, e aí eles não conseguem ter essa regulação de forma efetiva. Tá? Perfeito. Tem dois genes bem legais que são mais novos que a gente tem estudado bastante nos últimos tempos, que é o PPM1K, um outro que é um transportador dissoluto que é dependente de zinco. Então tem coisinhas, o PPM1K depende da mitocôndria, então por isso que cuidar da mitocôndria também ela é fundamental. Primeiro porque assim, se eu cuido da mitocôndria, eu consigo utilizar tanto carboidrato como gordura como fonte de energia de forma eficiente, né? Então não sobrecarrega a célula. E o zinco é fundamental também para essa regulação da insulina. Então, algumas pessoas, essa deficiência de zinco, ela pode potencializar essa resistência à insulina e pode potencializar essa dificuldade com o metabolismo do carboidrato, tá? Então, tudo isso a gente consegue identificar ali em termos de sinais e sintomas, num teste genético, nos exames bioquímicos, a gente consegue cruzar essas informações e fazer as estratégias corretas para essas pessoas. Cruzar as informações é o mais importante de tudo. Vocês estão vendo o que a Rita está falando. O tempo inteiro, ela colocou 3 genes e depois associou mais 2. São essas associações que a gente tem que ficar esperto na hora de avaliar um teste genético. E no mesmo momento, já fazer uma associação com os sinais e sintomas que o paciente está apresentando. Com o tempo, a gente começa a entender o que os sinais e sintomas vão nos dizer. E mesmo sem conhecer um teste genético, a gente já consegue fazer especulações de possíveis polimorfismos. Isso que a gente ensina muito isso no Epigenes. Eu falei para vocês ontem, as inscrições estão abertas, tá o furdunço lá, tá muito bom. Se você é profissional, se você é estudante da área de saúde, não deixe de fazer o Epigenes, que é um curso 100% online. São 11 módulos, a gente coloca toda semana. E a gente está insistindo aqui para vocês fazerem esse curso, porque realmente vocês não vão se arrepender. É um investimento importante que a gente faz na profissão, porque é uma forma que a gente leva para vocês, a gente leva soluções para que vocês realmente consigam atender o paciente como único. E é epigenes.com.br, entra lá, conheçam a programação, vocês vão gostar demais do que a gente colocou para vocês lá. E vocês fazem o curso no tempo de vocês. Porque isso que a gente está falando agora, nós vamos fazer, a live vai ficar gravada, acabou. No curso, não. Vocês vão lá, assistem a aula 5, 10, 15 vezes até aprender. Então, hoje, não tem como não mais aprender esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo obrigatório na hora de atender. E a gente tem que levar isso na prática, tem que colocar isso no nosso dia a dia, tá bom? Hashtag fica a dica. Não deixe de fazer o curso, porque depois vai ficar mandando e-mail pra gente. Quando é a próxima turma? Vai demorar. Inclusive, exatamente esse tema de hoje é o tema do nosso módulo 8, que é dos polimorfismos relacionados a doenças crônicas. E, inclusive, o nosso caso clínico desse módulo 8 é quem vos fala aí. Eu até tá aberto aqui o módulo 8. E todo mundo tem acesso aos slides, tá? Então, todos os materiais, tem materiais complementares, então tudo.
E no módulo 8 a gente fez questão de colocar o Luciano como caso. E depois a gente sempre, colocou né? uma lista de estratégias, de ativos, de chás, disso, aquilo, para mostrar que dá sim para controlar e a gente ter uma vida normal. Exatamente. E ele tem um exemplo, assim, a gente selecionou os principais genes relacionados a essas questões, né? Tanto de resistência à insulina, como diabetes, como de doenças cardiovasculares. E tem pontos importantes que nós vamos mencionar aqui, tá? Então fiquem atentos que vamos revelar mais coisas. Luciana, a gente tá sempre revelando uma coisa sua aqui, Sempre, né? sempre. Eu tô perdido. E eu Acabou minha fico fugindo de velocidade. mostrar o meu. Não, do próximo vai ser o seu, tá? Próximo vai ser o seu. Eu vou Tá falar bom. simplesmente, você vai ficar quietinho, igual eu tô agora. Você vai ficar aí quietinho, só me ouvindo a falar do seu teste. Vocês perceberam Ai, que eu meu tô mais Deus. quieto? Sabe por que eu tô mais quieto hoje? Porque ela tá dando os meus exemplos. Ela tá falando dos meus polimorfismos. É como se alguém estivesse narrando a sua própria vida. Então, como é muito feio a gente ficar falando da gente mesmo, então tá aqui a Rita Castro falando das complicações, minhas complicações metabólicas. E vocês olham pra mim, eu sou um cara magro, eu sou um cara saudável. Mas é porque eu sou modulado. Ele é Porque modulado. se eu não me cuidasse, hoje eu seria sobrepeso, não teria nenhum cabelo na cabeça, teria uma série de complicações aí que, graças a Deus, e as estratégias que a gente faz, não tem um problema algum. Vamos para o nosso segundo grupo, Rita? Vamos para o nosso segundo grupo. Esse é um grupo super importante, que é o grupo do metabolismo lipídico. Oi, caiu? Oi, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo e me vendo? Tô te ouvindo e te vendo. Nossa, para mim deu uma queda aqui. Enfim, vou Mas continuar falando. vamos continuar. Metabolismo lipídico e dislipidemia. E o primeiro deles, e o mais assim mega importante, principalmente para definir se a gente vai fazer uma cetogênica ou como a gente vai distribuir as gorduras, é o FABAP2. FABP2. Por que ele é importante? Porque ele é responsável pelo transporte da gordura para entrar na célula. E se você não tem esse Principalmente ácido graxo de cadeia longa saturada. Isso, que é de origem animal. Isso. Principalmente de queijo gordo, carnes, as carnes com a gordura aparente, vai ter essa gordura saturada de cadeia longa. Prestem muita atenção que a gente não está falando que isso é ruim para todo mundo. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que tem dificuldade de transportar essa gordura. E aí a chance que essa gordura mal transportada tem dela oxidar e estimular o aumento do LDL, estimular a oxidação, isso aumenta muito o risco para placas de ateroma e aterosclerose. Isso. Vamos aos sintomas. Quais são os principais sintomas de indivíduos que têm polimorfismo de FABAP2? Muita retenção hídrica, tá? Um desequilíbrio eletrolítico grande e uma retenção hídrica que varia ao longo do dia. Então, no final do dia está 1,5 kg, 2 kg a mais. Isso pode ser um sinal de que existe polimorfismos ali envolvidos na membrana celular, que é no caso que a gente deu como exemplo, o FABAP2. E aqui, assim, o grande ponto desse gene é a gente trabalhar também essa qualidade da gordura. Então, por exemplo, você vai fazer uma cetogênica, para todo mundo, na realidade, meio que a gente já está fazendo isso, né, Luciano? Uhum. Que é uma cetogênica com a característica da dieta do Mediterrâneo, com as gorduras anti-inflamatórias, né? Monoinsaturadas, poliinsaturadas. Exato. E principalmente preconizando as gorduras de ácidos graxos de cadeia média. Isso. E a gente vai criando, junto com isso, a gente vai diminuir saturada de cadeia longa, tá? E a gente vai criar rotas alternativas. Rotas alternativas com carotenoides. Rotas alternativas na membrana. A membrana fica muito rígida, tá? A gente começa a usar carotenoide para fazer uma comunicação do meio extra com o meio intra e criar uma nova forma ou melhorar a permeabilidade para a gordura. E a gente faz isso usando astaxantina, a gente faz isso usando DHA, a gente falou. Perfeito.
E proteger o sistema antioxidante. Então, por exemplo, coenzima Q10, se você vai fazer uma cetogênica ou vai diminuir o carboidrato, aumentar um pouco mais a gordura da dieta, protege. Coenzima Q10 tem que ter. Você tem que proteger a membrana da célula, proteger a mitocôndria também. Então, a coenzima Q10, a associação coenzima Q10 com PQQ também é essencial para fazer essa proteção celular. Eu sempre falo para todo mundo que vai fazer cetogênica para tentar usar coenzima Q10 e DHA, tá? Então, vamos fazer cetogênica. Como a gente não sabe se tem um polimorfismo ou não do FABAP, vale a pena usar a astaxantina e o DHA. Sempre usar a astaxantina e DHA quando fizer cetogênica, porque a gente não tem certeza se tem um polimorfismo ou não. Isso. Você tá me ouvindo bem, Fran? Tô. Tá meio... Tá, agora tá. Voltou aqui para mim, que tava congelada a imagem. Bom, e aí, outros genes que eu separei aqui, que são a das APOs, apolipoproteínas. Tem a APOA1, a APOA2 e a APOA5. E aí, essas pessoas, naturalmente, têm uma tendência a ter o LDL mais elevado, o HDL reduzido. Então, elas têm uma tendência a ter o que a gente chama de dislipidemia. E aí isso é muito importante, né? Porque, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com o número, né? Nossa, meu LDL tá muito alto. Só que o mais importante é se a sua tendência, se o seu ponto de corte da sua tendência genética é sempre ter o LDL alto, não necessariamente você precisa tomar um remédio para baixar esse número. Porque às vezes não é ruim. Muitas vezes não é ruim. O que você tem que fazer é, para qualquer pessoa, ela sendo alta ou sendo média ou sendo baixa, independente disso, o LDL ele pode oxidar. Então, obviamente que se você tem alto e você tem uma alimentação inflamatória e que tem ali e você não consegue ter o equilíbrio antioxidante, a sua chance de oxidar para quem tem alto é muito maior. Então, essas pessoas, elas têm que ter uma alimentação bem anti-inflamatória para poder ter esse equilíbrio, tá? Então, não necessariamente significa um risco. Então, isso acontece, inclusive até recebi outro dia uma pergunta sobre isso, que era assim, eu tenho meu LDL normal e mesmo assim desenvolvi placa de ateroma. Então, pode acontecer, porque depende de uma série de coisas da sua alimentação, depende de uma série de combinações desses polimorfismos, e as estratégias, elas têm que ser muito antioxidantes, muito. Então, uma outra coisa assim que está muito associado com isso, que é um grupo de alimentos que são as antocianinas, que são aquele grupo de alimentos roxinhos, né? De a coloração vermelha, assim, bem roxa. Então, por exemplo, no açaí tem, só que não é o açaí esses que vocês comem na esquina, né? O açaí, a jabuticaba tem bastante antocianina, então todos essas frutinhas vermelhas e todos esses alimentos com essa coloração vermelha, elas têm uma quantidade boa de antocianina. Quando existe polimorfismos das APO, uma dica que eu dou para todo mundo é usar o chá da casca de mexerica ou chá da casca de laranja. 2 a 3 vezes por dia. Tipo, pega a casca de mexerica, eu coloco uma peneira, deixo secar ao sol, põe um pouquinho no forno, até ela vai ficar meio borrachuda. Secou, toma chá 2 vezes por dia de casca de mexerica e casca de laranja. Outra coisa, a gente pode pegar um extrato, que é o extrato da bergamota, que é o Bergavit. Isso, Bergavit gosto muito. Que a gente faz em farmácia de manipulação. A gente pode fazer uma associação de Vinoxin, mais Bergavit. 200 gramas de cada um. Isso vai dar uma coleção de antocianinas e de fenólicos que vai auxiliar demais na modulação das APO. E a gente pode, muitas vezes, corrigir uma dislipidemia só com isso. Só com isso. O Vinoxin, inclusive, eu ia falar para o grupo 3, porque a gente vai falar muito ainda de vasodilatação. Sim, já adiantei as coisas, né? Você já adiantou as coisas, mas é ótimo, porque é exatamente isso. Que normalmente quem tem polimorfismo nas APOs e tem muito risco, porque assim, quando o paciente já chega e fala assim, nossa, tem muitos casos de doença cardiovascular na família, tem muitos casos de infarto, o problema da minha família é todo de colesterol alto, triglicerídeo alto, tem toda essa alteração mais cardiovascular e metabólica, e aí vem combo completo, né? Normalmente as pessoas que também vêm junto com diabetes tipo 2, enfim, vem todo aquele combo completo. Já coloca o grupo 3, Rita, para fazer a Pra gente ir adiantando. Então, o grupo 3
Então, sempre a gente tem que fazer, mesmo que pensando nessas estratégias para o metabolismo lipídico, a gente já trata com coisas para o grupo 3, porque está relacionado com vasodilatação. Só chamando uma atenção, o grupo 3, ele pode estar incluído, e as estratégias do grupo 3, geralmente estão embutidas no grupo 1 e 2, tá? Então, o grupo 3, como a gente trabalha com vasodilatação, às vezes não, na maioria das vezes ele é um critério primário para tratar do grupo 1 e grupo 2. Só que muitas vezes o indivíduo ele só tem complicações de vasodilatação. Mais fácil. Mas se existe polimorfismo, existe dislipidemia, a gente começa a tratar a dislipidemia favorecendo a vasodilatação. Exatamente. E aqui a gente pode pensar, né, no uvinoxin, citrulina, betalanina. Então, tudo que ajude nesse processo de vasodilatação vai ser fundamental, principalmente se já tem hipertensão ali no meio desse combo de dislipidemia e risco para doença cardiovascular. Aqui nesse grupo 3, a gente colocou também aquelas pessoas que são sensíveis ao sal, então tem genes relacionados à sensibilidade ao sal. Então, são pessoas que também têm mais retenção de líquido. Por isso que, muitas vezes, o sintoma... alguns sintomas eles são muito parecidos né? E aí às vezes os alvos são diferentes. O teste genético ele tem esse diferencial exatamente para isso. Poxa, minha retenção de líquido ela tá vindo mais de onde? Tá vindo mais dos genes lá do grupo 1, mais dos genes do grupo 3, ou vem de tudo? Acontece de tudo. Muitas vezes naqueles casos assim, que é o mais comum, assim, desses casos bem mais, né, fora da curva, assim. Ou às vezes está só relacionado a uma coisa. E quando está relacionado mais àquela coisa, tanto que assim, se está mais relacionado ao grupo 1, quando reduziu o carboidrato, desinchou. E aí, ok, beleza. Isso aqui era uma questão que já foi resolvido pontualmente. Às vezes nem precisa mesmo fazer o teste genético para saber. Agora, às vezes você já diminuiu o carboidrato. Só que aí você está fazendo uma low carb comendo queijo toda hora. E aí tá comendo coisas, vai pro churrasco e acha que você pode comer a carne da vida inteira nesse churrasco. Carne vermelha todos os dias. Opa, minha bateria. Quando você olha lá, tá os níveis inflamatórios elevados, homocisteína alta, os marcadores de inflamação altos. Às vezes até você reduziu o carboidrato, mas você tá lá com glicemia alta. E insulina também alta, mesmo comendo pouco carboidrato. Então, muitas vezes acontece isso. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse refinamento de saber o que está acontecendo, porque senão você pode estar até aumentando o risco daquela pessoa desenvolver uma doença. Quando existem polimorfismos que aumentam o risco de resistência à insulina e prejuízo de vasodilatação, os valores de referência dos exames bioquímicos não servem para muita coisa. Então, quando eu verifico o paciente e vejo que ele é um dislipidêmico, e aí a gente vai verificar se tem polimorfismo de APOS, tem polimorfismo de TCF7L2, de FABAP, a primeira coisa que eu faço é esquecer o padrão de referência. Ele não pode mais ser comparado com aquelas referências do exame. Senão tá lá, o colesterol dá 200 e não sei o quê. De repente vai ser sempre assim. E aquilo nunca vai trazer problema nenhum. A mesma coisa a glicemia. A glicemia está 105, mas a hemoglobina glicada está 5,2 e a hemoglobina glicada é 5,2 há 5 anos. Faz 5 anos que está ali em 5,2. Aquilo não vai trazer muita complicação, não vai ter complicação nenhuma. Muito provavelmente, aquela resistência à insulina está acontecendo porque tem um estímulo de polimorfismo persistente. Porque às vezes a pessoa já está lá assim, do gene persistente. Porque às vezes está fazendo low carb, está fazendo tudo certinho e essa glicemia não abaixa. Então pode ser que ela vá ter essa glicemia de 100, 102, 105, pro resto da vida não vai ter complicação nenhuma. E a mesma coisa para a LDL aumentada. A LDL está alta, ela toma estatina para prevenir. Isso não existe prevenção de nada tomando estatina. Nós estamos em 2019, entendeu? Então, até pior, você vai trazer outras consequências, vai destruir lá toda a sua coenzima Q10, vai destruir seu sistema antioxidante, e aí isso vai ser muito A testosterona vai para baixo, a libido fica prejudicada, o vigor fica prejudicado. Não tem cabimento. A não ser que tenha uma doença diagnosticada por um médico e que realmente seja um caso grave. Aí sim. Isso. Aí sim, mas que é a minoria. É a minoria, assim. É um caso muito específico que você tem que usar. E às vezes é pontual.
Porque às vezes, dependendo do risco que a pessoa tá, poxa, ela tá ali num risco iminente para desenvolver alguma placa, não vai dar tempo dela mudar os hábitos que ela não tá pronta ainda, porque a gente sabe que eles, né? Conhecemos bem nossos pacientes, a gente sabe que às vezes eles são Leva danados, tempo. não vai dar tempo de mudar bem a alimentação. Então, naquele período que ele tá na transição, mudando a alimentação dele, pode ser interessante, Sim. depois tira, e aí vai ser só pela alimentação mesmo. Tá? Então, esses genes de vasodilatação, sensibilidade ao sal, eles são muito importantes. Fala para eles, então, Rita, só para quem é profissional, para anotar aí, por favor. Então, tem o NSO3, Que é o do óxido nítrico. E aí, o óxido nítrico, ele é fundamental para esse processo de vasodilatação. E aqui a gente pode usar também a citrulina, que é uma das coisas que ajuda muito também nesse processo. A beterraba, espinafre, ajuda bastante também a melhorar essa vasodilatação. Então, esse é o principal gene assim, relacionado a isso. Os da sensibilidade ao sal, tem um que chama GRK4. O GRK4, assim, quando o paciente chega e ele fala assim, nossa, eu tenho muita retenção de líquido, a primeira coisa que eu faço é olhar e ele tem lá esse gene, assim. Ele é realmente inchadinho, é aquela pessoa que é muito fofinha. E se tem associação do GRK4 com o FABAP2, é retenção hídrica na certa. E aí não adianta ficar tomando chazinho de diurético, não adianta ficar tomando isso. É realmente equilibrar o processo inflamatório, equilibrar o tipo de gordura que você vai colocar, as suas estratégias da dieta, e aí é assim que você vai conseguir melhorar. E tem que juntar tudo, assim. Às vezes o paciente pergunta, mas eu tenho que fazer drenagem. Drenagem linfática vai ajudar? Ele vai ajudar de uma forma pontual ali para melhorar a circulação. Porque outras estratégias para melhorar a circulação, elas vão ser importantes, tá? Não é só através da alimentação. Então, tudo que você potencialize sua circulação, tudo que você potencialize também seu processo como um todo, seu processo metabólico como um todo, ele vai ser fundamental para ajudar. Não vai ser tomando diurético que ele vai estar só ali auxiliando no sintoma e não tratando a causa. Tá? Perfeito. Perfeito. E aí você vai continuar fazendo coisas, poxa, viajei, torrei com retenção. E aí tem uma coisa muito importante, né? Que a gente bate em todas as teclas, que é a história da bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica, se você tá tomando a pessoa fala assim, mas é só uma tacinha de vinho. Então, se são todos os dias, isso vai ter um impacto. Vai. E rápido. Para quem tem essas características que a Rita acabou de falar, existem alguns ativos que são as capsaicinas, que é o capsiate, que tem um efeito vasodilatador muito interessante. O capsiate a gente usa dose super baixinha em informações magistrais, 5 miligramas, nem precisa mais que isso, e que pode ter um efeito sensacional. A gente pode associar capsiate com extrato de gengibre para fazer vasodilatação. Eu posso fazer um chá de gengibre concentrado e usar pimenta vermelha na alimentação, que são vasodilatadores bem, tanto é que a gente sua, a gente percebe isso na hora quando consome. Exatamente. E aí você está agindo em um alvo, né, diferente, vai atuar também nas questões inflamatórias, metabólicas como um todo, e isso já vai ser excelente, tá? Então esse é o nosso raciocínio que a gente utiliza para fazer uma boa análise. Perfeito. É isso aí. Eu tô aqui com o seu teste, friend. Tô só olhando aqui para ele. Só para falar deles, ó. O Luciano Bruno, ele tem TCF7L2 em heterozigose. Isso é importante. Para quem não sabe o que é heterozigose, quando a gente herda os genes, a gente herda do pai e da mãe, né? Então, quando a gente herda as variantes iguais do pai e da mãe, é homozigose. E quando são diferentes, com uma variante só de um lado, né, uma variante de risco, só de um lado, é heterozigose. Existe a homozigose para o risco, então às vezes você herdou as duas alterações do pai e da mãe. E existe a homozigose sem risco, né, que você não herdou nenhum defeito naquele gene. O Luciano Bruno, ele tem alteração no TCF7L2,
ele tem... e um outro gene que a gente esqueceu de falar, que chama o LIP-C. O LIP-C está associado com toda essa alteração também dos níveis de colesterol, HDL. Ele é um gene super importante também. Que mais que você tem? Ele tem aqui na ApoB, apolipoproteína B. Tanto é que quando eu tive o diagnóstico da autoimune, a primeira coisa que os médicos me falavam é que eu tinha que tomar estatina, porque o meu colesterol sempre foi alto. Porque justamente era alto porque estava muito inflamado. A partir do momento que eu controlei a inflamação, o meu colesterol hoje tem níveis normais e eu nunca na minha vida tomei uma estatina. E eu fui numa meia dúzia de médicos e todos eram categóricos. Se você não tomar estatina, você vai morrer de infarto. Pois é. E é isso, gente. É só realmente olhar para os alvos. Aqui é bem clássico. Assim, você tem também no HMG-CoA redutase, que esse é clássico também para hipercolesterolemia familiar, que tem muito de casos na sua família, né? Tem, todos. E aí isso é bem clássico. Também receptor de LDL, também você tem alteração. Então, quase todos esses assim, de LDL, dislipidemia, acaba tendo alteração. E aí é isso, a tendência da gente, quando a gente pega esses grupos, por isso que a gente está separando em grupos de polimorfismos, então, eu sou do grupo da inflamação, alteração do metabolismo lipídico e vasodilatação. O que a gente faz se o paciente tem alteração em todos eles e tem esse risco muito alto para diabetes, doenças cardiovasculares? É fazer o ciclo de estratégias. A cetogênica vai ser sempre importante, mas ela sempre ciclada. Não é a vida inteira. Não pode ser cetogênica. Carga glicêmica sempre baixa. E os antioxidantes sempre. Pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos as 3 vezes por dia. Então, todos eles, assim... E aí, a gente pode isso... O que a gente vai utilizar quando a gente ficar falando assim dos ativos, de suplementações mais avançadas, vai depender de que estágio você tá. Você já tem uma placa de ateroma? Há quanto tempo você tem esse LDL alto? Há quanto tempo você tem a resistência à insulina? Como que tá esses seus picos de insulina? Para insulina, por exemplo, a gente gosta muito de utilizar berberina também, ácido lipóico. Berberina com ácido lipóico é ótimo. Dependendo se for mulher, se tiver síndrome do ovário policístico, por exemplo, é uma ótima estratégia. Então, esse raciocínio de escolher o ativo certo no momento certo, ele é fundamental, porque assim, a gente tem muitas opções de formas naturais e de formas que são simples de serem utilizadas. O profissional ele tem que ter todo esse manejo. E é por isso que a gente tem esse cuidado e esse raciocínio que a gente colocou lá no nosso curso de Epigenes, para que o profissional ele saiba ter esse manejo, assim, esse raciocínio do que utilizar, até porque vai economizar tempo e dinheiro dele e do paciente, né? Porque se você sabe o que faz e ele vai fazer uma formulação que vai funcionar e o paciente vai ficar satisfeito, ele vai voltar, ele vai querer continuar, obviamente, o tratamento sempre, porque realmente funciona. Agora, é um raciocínio realmente que tem que ser muito cuidadoso. Não as coisas que a gente vê aí por aí, isso aqui baixa colesterol, isso aqui regula a sua glicemia, a sua insulina, mas tudo tem um porquê, tudo tem um alvo, tudo tem uma forma da gente fazer da forma correta. Exatamente. E reforço o convite aqui, as inscrições do Epigenes estão abertas, epigenes.com.br. Comprem um caderno, anotem tudo, perguntem tudo pra gente. A gente sempre ajuda muito com as pessoas que fazem esse curso. E vai lá, faz, divide quantas vezes der, o retorno financeiro vocês vão ter mais rápido do que vocês imaginam. Porque realmente muda a forma de a gente trabalhar. Tá bom? Eu estou olhando aqui no tempo, eu estou preocupado que a gente acho que tem alguns minutinhos. E agradeço vocês. Escreveram o melhor curso da vida. Obrigado. A gente fez com muito carinho. Muito carinho. A gente fez no momento. Que maravilha. Eu acho que a gente estava muito inspirado quando fez aquele curso lá, né, Rita? E a gente sempre coloca artigos novos, sempre coloca coisa nova para todo mundo. É isso aí. E a gente também está sempre estudando, né? Então, por isso que a gente está sempre aqui. E isso é ótimo, porque, assim, uma das coisas que faz parte do nosso propósito, né, Luciano, é sempre trazer essas novidades. Então, hoje, a gente está num nível, assim,
E o Brasil está num nível bastante avançado. Quando eu viajo muito, a gente viaja muito para os congressos fora, e o quanto que a gente está muito avançado em tudo, né? Então, se a gente vai dar uma aula hoje no congresso, e às vezes a gente ficava muito triste quando chegava nos congressos e as pessoas falavam assim, nossa, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, não sei que língua é essa. Hoje Sim. já está diferente, porque a gente já tem muitos alunos que assistem nossas aulas e falam assim, poxa, eu entendo o que vocês estão falando, eu consigo avançar, eu consigo entender novos genes, eu consigo avançar no que vocês estão falando, vocês chegam aqui na palestra, já falam coisas novas, eu já consigo acompanhar esse raciocínio. E eu ainda fico triste quando eu chego num evento, num lugar que a pessoa fala assim, poxa, eu não sei do que você está falando, não sei do que se trata. Eu falo, nossa, como assim? No momento que a gente está, não faz sentido você não entender minimamente isso que a gente está falando. E lá fora isso é muito... Já é muito assim, as pessoas fazem Train Me na farmácia, assim, na esquina tem Train Me que eles fazem. E existe uma demanda muito grande de profissionais que realmente precisam entender sobre isso, porque a demanda das pessoas querendo essa análise mais profunda, ela também está aumentando bastante. Então... Olha que bonitinho que ela falou aqui, ó. Fiquei 10 anos parada. Fiquei 10 anos paradas. Eu não consigo. Vocês têm me feito me apaixonar novamente pela nutrição. Muito obrigado. Lindo isso. Muito